No coração indomado do Velho Oeste, onde a lei era frágil e as balas muitas vezes falavam mais alto do que qualquer juiz, surgia a figura de Robert Leroy Parker, um jovem de origem humilde nascido em 1866, que mais tarde ficaria conhecido pelo nome que ecoaria em saloons e jornais de todo o país, Butch Cassidy. Filho de imigrantes mormons, cresceu em Utah, cercado por terras áridas e um futuro incerto, aprendendo cedo a lidar com o gado e com os duros trabalhos da vida no campo. Mas havia nele uma inquietação, um desejo de liberdade que não cabia nos limites de uma fazenda. Adolescente, começou a trabalhar como vaqueiro em diferentes regiões, cruzando desertos e cordilheiras, conhecendo cowboys, mineiros, apostadores e homens que viviam fora da lei. Foi durante esse tempo que conheceu Mike Cassidy, um ladrão de gado carismático, de quem herdaria não só algumas lições sobre como sobreviver fora das regras, mas também o sobrenome que o tornaria lendário. Com o tempo, Parker adotou o apelido Butch, que viera de um breve trabalho em um açougue, e assim nascia o nome Butch Cassidy. Sua vida criminosa começou de forma quase amadora, com pequenos roubos e furtos de gado, mas a experiência adquirida ao lado de homens mais perigosos logo o transformaria em um bandido astuto e calculista. Em meados da década de 1890, Butch percebeu que o verdadeiro ouro do Oeste não estava apenas nas minas ou nos rebanhos, mas nos trens e bancos que cruzavam o território carregados de dinheiro. E foi nessa época que seu destino se entrelaçaria com o de um homem chamado Harry Alonzo Longaball, que ficaria eternamente conhecido como o Sundance Kid. Sol do Velho Oeste queimava sem piedade sobre a vastidão árida de Wyoming, enquanto Butch Cassidy e Sundance Kid cavalgavam lado a lado, com o vento seco cortando seus rostos e a poeira grudando no suor. Os cavalos bufavam, exaustos, mas a dupla não diminuía o ritmo. O assalto ao trem da Union Pacific na noite anterior ainda ecoava em suas mentes, o som da explosão que abriu o cofre, os gritos assustados dos passageiros, o ouro e os pacotes de dinheiro sendo jogados dentro dos alforjes. Mas mais do que a lembrança da conquista, havia o peso da perseguição. No horizonte, uma fina linha de poeira denunciava que não estavam sozinhos. A notícia correra rápido. Um grupo de caçadores de recompensas e alguns agentes da Pinkerton estavam no encalço dos dois, determinados a acabar com a fama e a liberdade deles. Ao cair da tarde, Butch e Sundance encontraram abrigo em um velho rancho abandonado, cercado por cercas quebradas e um celeiro que mal se mantinha de pé. Enquanto os cavalos bebiam água barrenta de um pequeno poço, Sundance, sempre desconfiado, mantinha os olhos fixos na linha do horizonte. Eles não vão parar, Butch, nem de dia, nem de noite. Deixe que venham, respondeu Cassidy, com um meio sorriso, acendendo um cigarro e soltando a fumaça devagar. Enquanto correrem atrás de nós, vão gastar energia. E energia neste deserto é ouro. Lá dentro, no silêncio quebrado apenas pelo ranger das madeiras e pelo som distante de um coiote, os dois repartiram um pedaço de carne seca e beberam goles de uísque, planejando o próximo movimento. Butch queria seguir para o sul, atravessar o Colorado e desaparecer no Novo México. Sundance preferia seguir para o oeste, buscar a proteção de velhos conhecidos em Utah. Mas o tempo de debate era curto. Ao cair da noite, o som abafado de cascos ecoou na distância. Não eram mais caçadores de recompensas isolados. Era um grupo grande, organizado, e vinha cada vez mais perto. A escuridão trouxe consigo a tensão, e os dois sabiam que, se quisessem sobreviver, precisariam usar a única vantagem que possuíam, a astúcia. A dupla preparou uma emboscada, espalhando armadilhas improvisadas e se posicionando em pontos estratégicos ao redor do rancho. A lua, alta no céu, iluminava o cenário como um palco pronto para o próximo ato de uma peça sangrenta. A madrugada avançava lenta, com o vento soprando através das frestas do rancho, fazendo as portas e janelas baterem como se o próprio lugar estivesse nervoso com o que viria. Butch Cassidy, agachado atrás de uma velha carroça,
mantinha os olhos atentos para qualquer movimento. Sundance Kid, por sua vez, estava posicionado no celeiro, rifle apoiado, cada músculo do corpo pronto para reagir. A poeira levantada pelos perseguidores agora se transformava em sombras que dançavam à luz da lua. O som dos cascos estava mais próximo, misturado com murmúrios de vozes e o tilintar metálico de armas sendo preparadas. O silêncio antes do confronto era quase insuportável. De repente, uma silhueta atravessou o portão quebrado. Um dos homens desmontou do cavalo, examinando o solo como se pudesse ler a história recente na poeira. Cassidy respirou fundo, o suor frio escorrendo pela têmpora. Ele sabia que, ao primeiro tiro, todo o inferno se abriria. O estalar de um galho denunciou a presença de outro inimigo se aproximando pelo flanco esquerdo. Sundance não hesitou. Um disparo seco ecoou, e o homem caiu como um saco de areia, o som abafado do corpo batendo contra a terra ressoando no silêncio. Isso foi o sinal. Gritos se misturaram ao barulho ensurdecedor de tiros. Faíscas surgiram quando as balas atingiam a madeira e as ferragens enferrujadas. Cassidy correu até a lateral do rancho, atirando com precisão, derrubando 2 homens antes que pudessem se proteger. Os cavalos, assustados, relinchavam e tentavam escapar da confusão, espalhando poeira e caos. A batalha se estendeu por minutos que pareceram horas, cada disparo custando um pouco mais de energia e pólvora. No final, o rancho estava em silêncio novamente, exceto pelo assobio do vento e pelo som distante dos sobreviventes fugindo. Butch e Sundance sabiam que aquela vitória era apenas temporária. A Pinkerton não desistiria tão fácil. Sem perder tempo, selaram os cavalos e, ainda sob a luz fria da lua, seguiram rumo ao sul. O sangue quente da batalha ainda corria em suas veias, mas no fundo eles sabiam que, mais cedo ou mais tarde, a perseguição os alcançaria. A trilha para o sul era traiçoeira, cortando vales estreitos e planícies secas onde o vento parecia sussurrar ameaças antigas. Butch Cassidy e Sundance Kid cavalgavam sem olhar para trás, mas sabiam que a sombra dos Pinkerton continuava colada a eles, invisível, porém constante. O sol nascente tingia o horizonte de tons alaranjados, e o calor começava a se acumular sobre as rochas e a poeira. Eles cruzaram um rio raso, deixando os cavalos beberem rapidamente antes de seguirem adiante. O silêncio entre eles não era por falta de palavras, mas por compreensão mútua. Cada momento perdido poderia significar o fim. Ao entardecer, encontraram abrigo numa antiga missão abandonada, suas paredes de adobe marcadas por décadas de sol e tempestades. Ali, acenderam uma pequena fogueira protegida do vento, dividindo um pedaço de carne seca e goles de uísque que aqueciam mais a alma do que o corpo. Enquanto descansavam, Butch observou as marcas na madeira da porta, entalhes de datas e nomes esquecidos, e se perguntou se, algum dia, alguém registraria os deles. Sundance, sempre mais pragmático, verificava as armas e as munições, contando cada bala como se fosse um dia a mais de vida. A noite caiu rápida, e com ela veio o som distante de cascos. Cassidy se levantou, apagou a fogueira com um chute, e com um gesto rápido, indicou que era hora de partir. Montaram os cavalos no escuro, guiando-se apenas pela luz pálida das estrelas e pela intuição de homens que conheciam o deserto como poucos. Atrás deles, um clarão distante denunciava tochas. O inimigo se aproximava. Galoparam por horas, até que, ao virar uma colina, viram uma pequena cidade adormecida no vale. O sino da igreja estava silencioso e apenas algumas janelas mostravam luz. Decidiram entrar. Precisavam de suprimentos, mas também de informações. No salão, o ar cheirava a fumaça de charuto e cerveja derramada. Alguns olhares desconfiados se ergueram, reconhecendo talvez mais do que seria seguro admitir. Um velho jogador de cartas, de chapéu puído e olhar afiado, os observava em silêncio. Quando Butch pediu o uísque, o homem apenas disse com um meio sorriso: "Vocês não vão conseguir sair daqui antes do amanhecer." E nesse momento, ambos sentiram que o cerco estava prestes a se fechar. O velho no salão não estava blefando. Ainda antes que o copo de uísque tocasse os lábios de Butch,
O som distante de cascos ecoou pela rua principal, misturado a um tilintar metálico que só podia ser o das armas balançando nos coldres. Sundance se levantou lentamente, deixando a mão pousar com naturalidade sobre o cabo do revólver. Do lado de fora, o vento soprava poeira contra as janelas, fazendo-as ranger. A tensão era tão densa que até o pianista do canto parou de tocar. Em silêncio, os dois trocaram um olhar rápido, não de medo, mas de confirmação. Sem alarde, saíram pela porta dos fundos, entrando num beco estreito que cheirava a feno velho e ferrugem. Lá fora, a rua principal já começava a se encher de homens armados, alguns a cavalo, outros a pé, todos olhando em volta como predadores farejando presas. Butch e Sundance seguiram pelo beco até um estábulo, onde 2 cavalos magros pastavam sob a fraca luz de uma lamparina. Não havia tempo para escolher montaria. Montaram e partiram, os cascos ecoando pelo chão de terra batida. Foi aí que o primeiro tiro quebrou o silêncio da noite, ricocheteando numa parede de madeira. Um grito ordenou: "Eles estão fugindo!" E num piscar de olhos, a cidade inteira parecia acordada e armada contra eles. As ruas se transformaram num labirinto de gritos, luzes e disparos, enquanto os dois saltavam obstáculos, viravam esquinas e corriam por vielas estreitas. No limite da cidade, um pequeno campo aberto se estendia diante deles, mas era também uma armadilha perfeita. O luar revelava cada movimento. Ainda assim, galoparam para a escuridão, com o som ensurdecedor de tiros e o clarão intermitente das armas iluminando suas silhuetas como fantasmas do velho oeste. O inverno no oeste trouxe consigo um silêncio pesado, interrompido apenas pelo vento que assobiava entre as montanhas e pelo som distante de cascos batendo contra a neve endurecida. Butch Cassidy e Sundance Kid sabiam que cada dia era um teste de resistência, não apenas contra o frio cortante, mas contra a pressão constante da perseguição. Após o último assalto, realizado com ousadia quase suicida, eles haviam desaparecido entre as veredas estreitas, como fantasmas de um território que parecia feito para homens como eles. Nas cidades próximas, histórias sobre a dupla corriam de boca em boca. Alguns os pintavam como bandidos cruéis, assassinos implacáveis, outros como heróis românticos que desafiavam o poder dos bancos e das companhias de transporte. Butch, sentado perto da fogueira improvisada no sopé de uma encosta, afiava a lâmina de sua faca com movimentos lentos e calculados. Seus olhos observavam a chama dançar, refletindo não apenas o calor que mantinha, mas a chama interna de um homem que vivia para a liberdade. Sundance, deitado de lado, limpava seu rifle com a precisão de quem sabia que, em breve, iria precisar dele mais uma vez. O frio não os impedia de planejar, e naquela noite, a conversa girava em torno de um último grande golpe, algo que lhes daria dinheiro suficiente para desaparecer para sempre. Mas eles sabiam, no fundo, que nenhum fora da lei conseguia simplesmente desaparecer sem deixar rastros. A neve que caía silenciosa escondia suas pegadas momentaneamente, mas o destino sempre encontrava um jeito de seguir o rastro de homens como eles. Ao longe, luzes tênues piscavam no vale, patrulhas. O silêncio entre os dois dizia mais do que qualquer palavra. O tempo estava se esgotando. 7. O amanhecer trouxe uma luz pálida sobre o vale, tingindo de dourado as colinas cobertas de neve. Butch Cassidy e Sundance Kid desmontaram silenciosamente o acampamento, cada gesto calculado, cada ruído abafado pelo cuidado de quem sabia que inimigos podiam estar a poucas milhas. As patrulhas estavam cada vez mais ousadas, aventurando-se em terrenos perigosos na esperança de capturá-los. A dupla seguiu por um desfiladeiro estreito, as paredes de pedra projetando sombras longas sobre eles, como se a própria terra quisesse esconder sua passagem. Enquanto cavalgavam, a conversa era breve, restrita a olhares e pequenos sinais. Não havia espaço para erros. Ao meio-dia, avistaram uma pequena vila isolada, com poucas casas de madeira e um ar de abandono. Mas aquela aparente tranquilidade escondia um detalhe inquietante. 2 cavalos amarrados diante da taverna, ambos com selas usadas apenas por homens da lei. Butch, com um leve sorriso, sugeriu contornar o lugar, mas Sundance,
com o instinto de quem sentia o perigo no ar, insistiu que seria melhor recuar e esperar a noite. A tensão crescia, e cada batida dos cascos dos cavalos parecia ecoar como um aviso. Ao longe, uma nuvem de poeira se ergueu no horizonte, e no coração de ambos, a certeza de que o cerco estava se fechando. Eles aceleraram o passo, o som do couro rangendo sob o peso da fuga, enquanto atrás deles, o destino vinha cavalgando rápido. Noite caiu com um silêncio quase sepulcral, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas e o distante eco de cascos. Butch Cassidy e Sundance Kid encontraram refúgio em uma velha construção de adobe, abandonada há anos, onde o vento passava por frestas nas paredes como um sussurro de maus presságios. Lá dentro, sentaram-se frente a frente, as armas próximas e o olhar firme, como se soubessem que aquele podia ser o último abrigo. Do lado de fora, pequenas luzes surgiram no horizonte, tochas balançando ao ritmo da perseguição. O som de cavalos se aproximava, cada vez mais nítido, até que se confundiu com as batidas aceleradas de seus corações. Um breve silêncio antecedeu a tempestade. A primeira rajada de tiros quebrou a porta, espalhando farpas pelo chão. Eles responderam com precisão e fúria, a pólvora queimando no ar, os estampidos ecoando no vale como trovões. A batalha foi feroz, uma dança mortal em meio à poeira e à fumaça. Mas a vantagem numérica dos inimigos era implacável, e cercados, os dois trocaram um último olhar, um pacto silencioso entre irmãos de destino. O fogo cessou tão repentinamente quanto começou, deixando apenas o cheiro acre da pólvora e o peso da lenda. No dia seguinte, os moradores juraram que ouviram tiros até o amanhecer e que viram, sob a luz do sol, 2 corpos caídos lado a lado, ainda com o gatilho apertado. Mas outros dizem que naquela noite, Butch Cassidy e Sundance Kid escaparam mais uma vez, desaparecendo para sempre nas sombras do Velho Oeste. Curta, compartilhe e siga o canal Lendas e Verdades, onde o mito encontra a história.